Inclusive, eu tenho a expectativa de que vai haver a denúncia realmente, as denúncias contra ele, né, num julgamento que seria, em parte, de cartas marcadas no Supremo, em função do fator político, não pelo que está dentro do processo. Você não Esta entrevista do senador Flávio Bolsonaro, filho 01, ao portal Metrópolis do Distrito Federal, mostra que a família do ex-presidente tem praticamente certeza de que o político, hoje inelegível, será indiciado pela justiça brasileira. Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan, entretanto, ainda apostam que será possível evitar a prisão. Mais adiante, na mesma entrevista, o senador pelo PL Fluminense afirma sobre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet: "Eu só pediria que Deus desse a ele sabedoria e coragem para não cometer injustiças. Depois que senta na cadeira, não tem mais o que fazer. Só resta a gente orar e pedir a Deus que ele siga não só a consciência dele, mas siga o que está nos autos." Até o momento, a estratégia de Gonet com o processo de Jair Bolsonaro é de máxima cautela. Ele adia qualquer movimentação mais radical para evitar interferência nas eleições, até porque o PL de Bolsonaro é dono da maior bancada no Congresso. Mas até a grama da esplanada dos ministérios sabe que após o segundo turno eleitoral a chance de a denúncia enfim ocorrer é de 9-1. Apesar do bom desempenho do PL no primeiro turno, as coisas não foram tão boas para Jair Bolsonaro, o que o enfraquece na luta contra eventuais condenações. Ele perdeu feio a eleição onde mais se envolveu, justamente em seu berço político, o Rio de Janeiro. Passou a ser criticado até por aliados de última hora como Silas Malafaia após titubear tanto no primeiro turno em São Paulo. Aliás, o surgimento de uma liderança como Pablo Marçal na extrema-direita também dividiu o campo. E um pouco antes da campanha, atos com a presença de Bolsonaro floparam pelo país afora, demonstrando que o apelo pessoal do antigo mito está em queda. O Flávio Bolsonaro, 01, dizendo isso, mas que ele acredita que é possível derrubar isso no Congresso, tal, e que é uma bobagem, né? Na verdade, ele está jogando para a galera, ele sabe que foi tudo deixado para depois das eleições, tudo isso era para ter acontecido antes, não aconteceu por preocupação das autoridades, inclusive da Polícia Federal também, o STF chegou a cobrar o Procurador-Geral da República antes da eleição, a denúncia célere, e houve uma ponderação ali, e PF, PGR e STF concordaram que era melhor passar a eleição para fazer isso. E o que eu acho bastante significativo nesse processo todo é que a família e o próprio Bolsonaro, evidentemente, já admitem que a abertura do processo é inexorável. Aí eles estão contando com várias coisas, entre elas a eleição do Donald Trump, como todos eles já disseram várias vezes, o próprio Bolsonaro já disse mais uma vez em atos públicos, né, que ele acredita que se o Donald Trump vencer a eleição, ele manda revogar a prisão do Bolsonaro aqui. Não sei se é bem assim, eu acho que não é. O que eu acho é que é possível que uma vitória do Donald Trump redunde em uma liberação que foi a um veto que foi dado ao golpe na reta final da eleição de 2022, no âmbito de um enfraquecimento brutal, não é, que tem havido do bolsonarismo, que começou na manifestação de 7 de setembro e continuou, não é, vem crescendo aquilo com a primeira etapa foi a manifestação ter tido 1/4 do público que tinha tido em 25 de fevereiro. Depois ainda entra o Pablo Marçal em campo e tira o bolsonarismo o bolsonarismo do Bolsonaro, né? E com tudo isso vem aí uma profunda divisão da direita, que agora, na semana passada, teve um pico com uma entrevista do Silas Malafaia a Mônica Bergamo, em que ele atacou duramente o Jair Bolsonaro. Eis que começam algumas reações dos filhos de Bolsonaro, e o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, na sexta-feira, dá uma entrevista muito virulenta, a outra entrevista, a Mônica Bergamo, ao portal UOL, muito virulenta, em que ele só não chama o Silas Malafaia de santo, insultou pesadamente, acusou, e hoje o Silas Malafaia
Na sexta, ele foi atacado pelo Ciro Nogueira. Hoje, o Malafaia dá uma entrevista também para a Mônica Bergamo no UOL e reage ao Ciro Nogueira e chama, foi muito sério isso, eu vejo nuvens negras no céu, chama não só o Ciro Nogueira, como o PP do Ciro Nogueira e outros partidos do Centrão de direita prostituta, instado a nomear a direita prostituta, que a gente sabe quem são. É PP, é União Brasil, não são todos esses partidos aí republicanos, são esses partidos que aderiram ao Lula, né? E aí ele, lógico, ele faz o discurso de que o Bolsonaro não vai permanecer inelegível, e isso tudo é para manter a militância animada, mas realmente o bolsonarismo está em uma grave crise e tudo isso vai se aprofundar, porque você sabe que houve um ataque virulento também da Câmara dos Deputados, da CCJ, da todo-poderosa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, com aprovação na CCJ de 4 alterações, uma proposta de emenda para mudar a Constituição para, entre outras loucuras, e como loucura principal, revogar decisões do Supremo Tribunal, da Suprema Corte de Justiça do Brasil, que é algo, eu acho, só nas ditaduras mais ferrenhas que acontece algo assim. Eu não conheço nenhum país democrático, e nem precisa ser um país muito grande, em que o legislativo revoga medidas da Suprema Corte. Eu sempre gosto de lembrar uma frase do Rui Barbosa, de que cabe ao Supremo errar por último, né? A Suprema Corte de Justiça é aquele que dá a última palavra. Isso em qualquer democracia. O judiciário dá a última palavra, diz o que pode e o que não pode. O Supremo é uma corte constitucional cuja função é precipuamente, veja só, dizer que leis são constitucionais, cabem dentro da Constituição, e que leis não são constitucionais e não cabem dentro da Constituição. Não é? Então, esse ataque ao Supremo é algo muito sério e o Supremo decidiu reagir com muita força, já nominou os deputados e já deixou vazar para o jornal O Globo, né, para Malu Gaspar, que eles vão baixar a bola assim que ele começar a pegar aqueles deputados que estão lá na CCJ e orbitando a CCJ e começar a acelerar os processos deles do 8 de janeiro e do Bolsonaro. Então, prepare-se, quem estava ansioso aí, que estava demorando, prepare-se, porque vem aí. E quem diz que vem aí não sou eu, é o 01,